Ouvi dizer que a psicologia aqui pode ser pensada. Junta-te à NEP, calcorreia esta estrada. Há tanto para perguntar. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ouvir Dizer da ANEP. Esperamos que nos estejam a acompanhar e que possam ter escutado e desfrutado dos episódios anteriores. Como de costume, estarão na minha presença, Adriana e da Beatriz, e neste episódio iremos conversar com a doutora Teresa Espassandim acerca da psicologia e do bem-estar nas organizações. Doutora Teresa, primeiro que tudo, agradecer-lhe ter aceito o nosso convite. Talvez começássemos por lhe pedir para que se desse a conhecer aos nossos ouvintes, contar-nos um bocadinho sobre si, o seu percurso sobre a psicologia. Olá, Adriana, olá, Beatriz, e felicito a ANEP por esta iniciativa, por este podcast, ouvi dizer, e fico muito satisfeita de poderem ter pensado em mim para falar sobre este tema, que é um tema relativamente recente na minha carreira, mas voltando um pouquinho atrás e pegando neste desafio, sou psicóloga há quase 20 anos, e isto fazendo umas contas, não é? O tempo vai passando. Nasci no Porto e vivi a grande parte da minha vida em Santa Maria da Feira, a terra do castelo mais bonito de Portugal, e estudei na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, e foi uma etapa que parece que não houve existência até lá, porque é verdade, os belos anos da universidade são tempos de facto inesquecíveis, mas a minha infância foi feliz e aprendi muitas coisas para além daquilo que as crianças habitualmente aprendem na escola. Fiz balé, aprendi piano, flauta transversal, andei nos escoteiros, foi preenchida. E por isso não deixou de o ser também na faculdade. A minha vivência na faculdade foi vivida em dois contextos, na própria faculdade em si, de psicologia, e no Orfeu Universitário do Porto, onde não sei em que proporção, mas se calhar é melhor não falar sobre isso, que eu não sei quem é que nos estará a ouvir, mas foram bons anos em que viajei, em que fiz muitos espetáculos com outros colegas da Universidade do Porto, onde pude desenvolver muitas outras dimensões minhas que creio que o curso de Psicologia não teria possibilitado na altura. E comecei a trabalhar no ISEP, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, onde fundei um serviço de apoio aos estudantes, chamado Gabinete de Orientação, ISEP Go, e foi lá com os estudantes de ensino superior, neste caso de engenharia, que comecei a ser psicóloga. Gostamos o seu percurso até este momento. Felicitamos também e desejamos boa sorte para o resto da continuação do trabalho que tem desenvolvido até agora. Mas antes de mais, e começando aqui a estruturar um bocadinho a nossa conversa, doutora Teresa, conseguia elucidar-nos, e a quem possa estar a ouvir, quanto ao papel desempenhado pelos psicólogos e pelas psicólogas organizacionais numa empresa ou numa organização, e como é que pode ser potencializado este papel do psicólogo? Muito bem. O psicólogo e a psicóloga que trabalham numa organização e que trabalham trazendo a ciência psicológica para essa mesma organização, têm desafios imensos e possibilidades amplas de atuação. Muitas vezes creio que possa existir um entendimento de que os psicólogos das organizações trabalham em recrutamento e seleção. Essa é também uma possibilidade, ainda que, na minha opinião, talvez não seja a área que para mim me é mais querida e mais atraente. Nunca trabalhei em recrutamento e seleção numa empresa, ainda que tenha feito, como é uma competência comum a todos os psicólogos, a avaliação psicológica, também o fiz no âmbito da administração pública para procedimentos concursais. Mas esse é só um dos aspectos, porque ser psicólogo numa organização é trazer a aplicação da psicologia para aquilo que é melhoria.
do desempenho das pessoas, a satisfação com o trabalho. E reparem, trabalha-se muito hoje e durante muitos anos e cada vez mais porque se vive cada vez mais também, não é? Portanto, é realmente crítico estarmos satisfeitos com aquilo que fazemos, com as escolhas que vamos fazendo profissionalmente. Também contribui para a produtividade laboral. E a produtividade laboral é imediatamente, e numa primeira instância, afetada pelas dimensões da saúde e do bem-estar. Portanto, o psicólogo que trabalha nas organizações é um profissional de saúde que traz a psicologia, aplica a psicologia numa realidade que pode ser corporativa, mas pode ser uma ONG, pode ser uma IPSS, pode ser diversos formatos de organizações. Mas é realmente um profissional que se destaca dos demais, porque não é assim tão habitual existirem equipas de psicólogos em realidades organizacionais. Portanto, é alguém que traz inovação, que traz desenvolvimento numa linguagem que não é de todo partilhada e que, portanto, também tem esse desafio, o desafio permanente de traduzir a sua ciência para a linguagem da gestão, para a linguagem das pessoas que têm múltiplas identidades profissionais. E, portanto, é aqui este território tão amplo que é trabalhar com outras pessoas que também todos os dias fazem o seu trabalho para as ajudar a ser no trabalho. E um bocadinho na linha daquilo que falávamos, o que é isto de um local de trabalho saudável? Serão estes locais de trabalho mais eficazes, mais produtivos que os outros? Sem dúvida que são. Há um índice, inclusivamente, da Bolsa norte-americana, dos Estados Unidos da América, que associa bem-estar a mais produtividade e, portanto, a produtividade aqui é valor. Valor, no caso em dólares, pode ser facilmente convertido em euros e, portanto, há uma associação a que empresas mais competitivas são empresas que acrescentam valor, são também organizações que não derretem as pessoas. Então, o local de trabalho saudável é, em primeiro lugar, uma organização que está, de facto, comprometida a todos os níveis. Portanto, é, de facto, estratégico, é no âmbito da gestão estratégica que se situa a valorização das pessoas. Então, um local de trabalho que está atenta à satisfação, que está atenta à eficiência dos processos de trabalho, que está atenta a dar oportunidades de gestão de carreira, que se preocupa com a dimensão física e mental, emocional dos seus colaboradores, que está atenta também às dimensões financeiras das pessoas e à participação comunitária e à participação mais ampla, que é o ser-se pessoa, em que uma dimensão mais estreita é o ser-se profissional ou ter outras identidades mais específicas. Um local de trabalho é este onde todos estão envolvidos, e não só alguns, ou não só um departamento, envolvidos neste compromisso de quanto melhor todos estivermos no trabalho, mais valor terá o trabalho feito por nós e mais sustentável. Fala-se muito em sustentabilidade atualmente, muitas vezes quase que só associada a uma sustentabilidade green, uma sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade das organizações é aquela que permite fazer adaptações rápidas e prolongadas no tempo. Vejamos, ainda não pronunciamos a palavra Covid, nem pandemia até agora, e portanto eu já sentia falta. Com a pandemia percebemos que havia negócios que tiveram muita dificuldade e, enfim, muitos não subsistiram, não conseguiram fazer a transição necessária para se manterem relevantes ou para se reinventarem, para continuarem a existir, para criarem postos de trabalho e criar valor. Outros persistem, mas as pessoas estão em exaustão ou em burnout ou
no fundo, quase que é pouco o valor que se consegue retirar, é quase um paga-contas, que quase que é uma luta pela subsistência. Isto não significa que negócios que subsistiram sejam locais de trabalho saudáveis. Sabemos é que quando se investe de forma estratégica, continuada no tempo, avaliando-se as intervenções e criando de facto uma cultura de bem-estar, isso traduz-se em sustentabilidade. E a evidência científica assim nos lembra, e não é uma questão de fazermos mais estudos, já há suficientes sobre isso. Doutora Teresa, estávamos a falar também da questão do trabalho saudável e da satisfação no trabalho. Se calhar perguntávamos se nos sabe dizer o que é aquilo também que os trabalhadores e os empregadores acabam por procurar no que diz respeito a esta satisfação, não é? O que é satisfação na ótica do colaborador e o que é satisfação na ótica Se o local de trabalho for de facto saudável, e essa é uma construção permanente, não é um trabalho que esteja fechado, mas se puder afirmar, porque percebido por todos que é um local de trabalho saudável, nós estaremos a falar de aspectos, de dimensões que condizem entre empregador e colaborador. Ainda assim, quando ainda se está muito no início ou ainda aquém naquilo que é a construção de um local de trabalho saudável, de facto as percepções daquilo que é mais importante no trabalho podem realmente ser distintas. E sabemos o que a ciência nos informa acerca do que o que é que impacta a satisfação. E sabemos que a produtividade bebe de uma das dimensões que tem que ver com uma conjunção da possibilidade daquele ambiente me permitir ser competente. Nós temos uma necessidade de competência. E competência é sentirmos-nos competentes, não é termos feito uma tarefa e ter sido bem realizada. É sentirmos-nos, e para isso precisamos ter instrumentos que nos ajudem a ser competentes. E aqui os instrumentos podem ser variados, podem ser formação, podem ser mentoria, pode ser um ambiente de trabalho em que os colegas são de facto fonte de aprendizagem, de informação e de crescimento, mas também precisamos de quem organiza o nosso trabalho, no fundo as lideranças, as chefias, sejam capazes de nos ajudar a desbloquear esse nosso potencial e a evoluir. E isso é impossível ser feito se não tivermos autonomia, uma autonomia que não pode estar refém de condições. Tem que ser dada à partida e tem que ser, claro que, enfim, nos ambientes que não letrados na ciência psicológica, muitas vezes confunde-se a autonomia com o deixar as pessoas à toa, sem orientações, sem estrutura, sem feedback. É impossível evoluir, ou não diria impossível, mas será deixado ao acaso, se não a evolução de alguém, e o acaso aqui, do ponto de vista da organização, pode ser, por exemplo, o nível de motivação intrínseca daquele colaborador, é deixar ao acaso que aquela pessoa se ajuste às funções, e a palavra ajustar também tem que se lhe diga, mas voltando aqui nesta ideia, uma liderança que me ajuda a ser cada vez mais autónomo, ajudando-me nesse processo através de mecanismos de feedback, através de estrutura e de contacto, de apoio, de reflexão sobre aprendizagens e erros, e que haja espaço e uma sensação, não é, de liberdade para se poder comunicar sem receios. Mas depois estamos num ambiente de trabalho em que não somos robôs, e por isso continuamos a precisar de outros. E a conexão social, este suporte e este sentido de pertença, o sentido de comunidade e de apoio que os pares
e também as FIAs podem significar, ajudam-nos exatamente a sermos competentes e a beneficiarmos da dita liderança, que faz com que consigamos contribuir com tudo aquilo que somos. Há locais de trabalho onde não conseguimos contribuir com tudo o que somos, porque não conseguimos ser tudo o que somos nesse contexto. Portanto, a satisfação laboral não tem que ver só com uma necessidade que no nosso país é crítica, com remunerações, com vínculos de emprego, com previsibilidade. Isso é crítico, porque os salários do nosso país são muito baixos. O salário médio de um português anda nos 1.000 euros. Salário médio, não é o salário mínimo. Portanto, quando pensamos nesta ordem de valores, podemos perceber muito rapidamente e concordar que quando as nossas necessidades financeiras e de subsistência e de dar resposta aos compromissos familiares que possamos ter, é feito de uma forma, no fundo, sofrida, preocupada, é óbvio que há outras camadas de dimensões que, ainda que sejam importantes, não a substituem. Portanto, não estamos a falar só de uma dimensão, daquilo que impacta a satisfação laboral, mas diria que toquei aqui, julgo eu, em aspectos que de uma forma transversal são importantes para todas as pessoas que trabalham. Sim, é muita questão da valorização do colaborador, tanto por parte dos colegas, tanto por parte das chefias e da liderança em si. Ouvimos dizer que a motivação é então um dos principais aspectos que leva os colaboradores e as colaboradoras a realizarem as suas tarefas e, por sua vez, a desempenharem as suas responsabilidades de forma mais produtiva. Enquanto psicólogos e psicólogas organizacionais, como é que podemos potencializar esta motivação e que resultados podem advir para a organização? Muitas vezes potenciais clientes organizacionais procuram os psicólogos para resolver o problema da motivação dos colaboradores, não é? Se respondêssemos simetricamente, estaríamos impelidos imediatamente a tentar perceber quais os aspectos que afetam a motivação daqueles colaboradores e depois ajudá-los. Como, de uma forma preferencial, as intervenções dos psicólogos nas empresas são sistémicas, são, lá está, organizacionais e não propriamente ou necessariamente com o indivíduo, precisamos de conseguir saber o que é que está por trás desta pergunta. Quais são os problemas? Porque se a dimensão da motivação for aquilo que aparenta ser o impedimento para as pessoas trabalharem melhor, temos que perceber o que é que está por trás disto, e se calhar talvez não esteja tão lá atrás, se calhar está bem visível. E ligo isto àquilo que é a chamada motivação intrínseca, que é quem não tem muitas escolhas, por exemplo, não tenha apoio, alternativas, não se possa despedir, pois vai ter que continuar a desempenhar um trabalho e ele é sobretudo cumprido por causa da remuneração que aí advém. Podíamos chamar-lhe a isso a dita motivação extrínseca, não é? Mas quando hoje em dia também falamos muito desta ideia do marketing do empregador e da necessidade de aquela organização, daquela empresa cativar e atrair pessoas e com isso aceder aos seus talentos, nós estamos a falar de por um lado, num primeiro momento, parecer ser importante esta ideia dos valores do colaborador, da pessoa do colaborador e desse fit com a organização. Mas também sabemos que se esse fit for demasiado, não há diversidade. E se não houver diversidade, também depois não há estímulo para que as pessoas possam sentir que crescem e que contribuem de outra forma. Então, quando falamos de motivação e o papel dos psicólogos neste caso, será sem dúvida intervir ao nível de potenciar a competência,
a liderança eficaz e um ambiente de trabalho positivo onde as relações são seguras, o ambiente não é tóxico e é no fundo, um ambiente para o qual as pessoas que estão em teletrabalho desejam voltar. Desafiante. E com isto estamos a falar de, por exemplo, desenvolver programas de formação, desenvolver programas de mentoria, implementar sistemas de reconhecimento e de avaliação dos colaboradores, mas estabelecer e desenvolver programas de liderança e de coaching psicológico para que essa liderança possa acontecer da maneira como aqui entre nós entendemos uma liderança positiva. Estabelecer aqui formas de partilha e comunidades de prática dentro das próprias organizações, que haja momentos informais que constituam realmente como oportunidades positivas das pessoas se conhecerem, mas começa também por desenhar programas que começam desde a atração de talento, o recrutamento e seleção, o onboarding, o desenvolvimento ao longo do ciclo de vida daquela pessoa na organização, tudo isto ter um fio condutor centrado na experiência do colaborador. Quando isto está pensado, colocando as pessoas no centro, nós estamos a potenciar a sua motivação intrínseca, porque a pessoa já não corre por causa da cenoura que lhe é colocada à frente, corre porque se sente bem, corre porque quer, corre porque aquele projeto profissional é um projeto construído de vida e não só um trabalho que paga as contas ao final do mês. Portanto, o papel do psicólogo numa organização passa, por exemplo, por estas dimensões todas. Recrutamento, onboarding, formação, desenvolvimento, liderança, mas quando isto é feito com um fio condutor, com uma lógica de colocar as pessoas no centro, como eu estava a sugerir, nós estamos a potenciar que as pessoas se sintam bem. E com isso trabalham melhor e com isso a empresa ganha. Doutora Teresa estava a tocar da questão do Covid e do teletrabalho. Tendo presente a necessidade de ajustamento de muitas empresas e organizações face à pandemia, nomeadamente com a adoção do teletrabalho, verificaram-se algumas consequências, sobretudo a nível da socialização, o contacto com os colegas e com os colegas. O que perguntávamos era se poderá ter este método de trabalho mais solitário sustentável ao ser humano a longo prazo. O teletrabalho já existia, certo? Era pouco experimentado pelas empresas, não é? Havia muito receio na nossa cultura de controlo que as pessoas se deitassem no sofá ou fossem para a praia e não trabalhassem e, portanto, dificultavam muito as pessoas que já anteriormente à pandemia estavam disponíveis para experimentar essa modalidade de trabalho. Portanto, as empresas descobriram que as pessoas trabalham mesmo. E às vezes, em alguns casos, ou em algumas funções, ou para alguns perfis, trabalham melhor. Há vários estudos que nos falam, e isto é algo que vai ter que ser continuado, na medida em que, bom, assim de uma forma mais ampla, temos esta experiência de 1 ano e meio, de parte da população ativa estar em teletrabalho. Sabemos sim que essa experiência não é igual para todos. E ao não ser igual para todos, ela não pode ser assumida desde logo como uma modalidade de prestação de trabalho por defeito para toda a gente. Empresas que já o tinham, hoje estão a chamar as pessoas presencialmente. Outras avaliaram os efeitos como sendo positivos, mas reconhecem a tal necessidade de contacto. E por isso fala-se nos modelos híbridos, ou modelos mistos de presencial e remoto. Há outras empresas que foi tão profícuo que vão manter as pessoas em teletrabalho. Com isto dizer que one size fits all nesta dimensão não é eficaz.
E, portanto, isso remete para tentar perceber, por outro lado, que mecanismos e que práticas existem dentro da empresa que favoreçam o trabalho remoto e a gestão de equipas remotas para aquelas pessoas que se encontram em trabalho remoto. E repare a dificuldade que também pode ser gerir equipas em que umas estão presencialmente e outras estão híbridas e outras estão remotas. Bom, é verdade que há pessoas que conseguiram concentrar-se melhor, que conseguiram organizar-se melhor, que ganharam qualidade de vida e a conciliação com outros papéis das suas vidas, o facto de não despenderem tanto tempo nas deslocações, nos transportes, e a grande maioria das pessoas, e se pensarmos que a maioria dos portugueses, a população ativa se centra em 2, 3 grandes cidades do país, e essa é uma tendência global, não vai alterar-se nem com a pandemia, ainda que algumas ideias românticas achariam que voltaríamos todos para o interior e para os espaços mais amplos. Não é verdade, é uma tendência de mobilidade as pessoas viverem nas grandes cidades. E com isto, a dificuldade que cria, não só o tempo de transporte, porque as pessoas vivem cada vez mais longe dos centros urbanos e por isso 2 horas, 1h30 é frequente as pessoas se despenderem, com o valor, o gasto em passes ou em combustível, ou, enfim, as próprias refeições. Portanto, várias notícias também já mostraram isso, os portugueses pouparam durante a pandemia. Enfim, quando falamos dos portugueses pouparam, é aqueles que já podiam poupar, não é? Não aqueles que não tinham rendimentos que lhes permitissem isso. Portanto, isso é apelativo, para o teletrabalho. Portanto, mas existem muitas outras pessoas que tiveram uma enorme dificuldade e por isso esta experiência também de teletrabalho em pandemia não pode fundamentar tudo, porque com escolas online, com muito menos ajudas domésticas, com a família inteira dentro de casa, eu diria que por muitas condições habitacionais que as pessoas possam ter, que também não temos, os portugueses não têm, complica bastante o trabalho a partir de casa. Mas há uma fatia muito grande das pessoas, não necessariamente os homens, e assim há diferenças de género aqui, exatamente também por aquilo que são culturas ainda muito de atribuir papéis focados no ser-se homem e no ser-se mulher no nosso país, que não foi a experiência da mesma maneira. Mas trazia aqui uma outra dimensão que raramente é falada nesta questão do teletrabalho, que é as chefias, os líderes, a grande parte, a esmagadora parte destas pessoas não estava preparada, e quando digo preparada não é que sabia que isto ia acontecer, é não ter a competência para o fazer de forma a um nível desejado, que é já não focar o seu papel de liderança e de chefia no controlo, porque já não há pessoa para passar por trás do ecrã no escritório ou dizer, olha, já esse cigarro hoje de manhã já vais no quinto. É verdade que muitas chefias só sabiam fazer isto, que é baseado no controlo. Prestação de contas, via o que estava a fazer e controlava. E, portanto, de repente as pessoas estarem em casa, as equipas inteiras estarem em casa e aquela liderança não estar a conseguir ver o que essa pessoa está a fazer, implicou um confronto imediato com aquilo que é, eu tenho que me reinventar, porque senão não funciona. E não posso ir por caminhos ilegais, como instalar softwares para vigiar os colaboradores dentro de casa, que fazem a leitura das teclas. Sim, isso também aconteceu. Mas isso não é para a maioria. E, portanto, as lideranças tiveram que aprender a estabelecer contacto, acolher novas pessoas, novos colaboradores, à distância, perceber como é que as pessoas estavam a conseguir atingir. Repare, já não passa, em minha casa ninguém entra a não ser que eu permita. Portanto, a chefia teve que aprender a ser apoio
muito mais do que ser um controle. Portanto, só que isto não aconteceu igual para todos e em todas as empresas. Portanto, o teletrabalho trouxe estas dimensões de isolamento, que é, se não havia mecanismos ou tecnologias ou processos de trabalho assentes em tecnologias que permitissem a agilidade e o contacto com os restantes membros das equipas, estas pessoas ficaram mais sozinhas a trabalhar. Se essas pessoas não têm uma chefia que saiba, que terá que intencionalmente procurar saber como é que aquela pessoa está, que dificuldades tem, como é que pode ajudar, essa pessoa também está mais sozinha no trabalho. Depois temos outra dimensão, que os portugueses trabalham muitas horas e isso significava que o trabalho era o contexto de socialização, porque entre levantar-se cedíssimo para tratar dos filhos, levá-los à escola e ir trabalhar a quantidade de horas que é necessário trabalhar e regressar, não há espaço, nem se calhar para muitos, forças, para fazer contactos extrafamiliares e de vida social. Portanto, muita da socialização é feita no escritório, é feita na fábrica, é feita na empresa. E se isso se retira, as pessoas ficam com aquelas relações que já existiriam nas suas vidas. E podíamos pensar também que há pessoas que vivem sozinhas e que, portanto, também em teletrabalho, deixaram de ter essa oportunidade de ver gente, de contactar com outros colegas de outros departamentos, mais que não seja deslocar-se, ir e vir e ver pessoas. Portanto, o teletrabalho, não podemos tirar conclusões a partir desta experiência da pandemia, porque ela está a ser uma experiência onde nós não podemos fazer tudo. E, portanto, não é uma melhor altura, ou não temos tudo disponível para nos apoiar nesse processo. No entanto, há alguns dados consistentes com o facto de grande parte dos trabalhadores apreciar a possibilidade de conseguir mais facilmente conciliar com outros papéis da vida e, por isso, pelo menos alguns dias por semana, ser uma coisa desejada. As empresas também poupam dinheiro com isto, têm redução de custos, de água, luz, espaços, se calhar os grandes escritórios, os grandes espaços físicos de trabalho estão em contracorrente, deixará de ser tão necessário e sabemos que, por exemplo, numa grande cidade, a renda de um espaço e por metro quadrado é muito alta. Portanto, também os espaços físicos nesta altura se estão a reinventar. Portanto, não há uma conclusão a dizer se o teletrabalho é bom ou mau. Acho que como qualquer pessoa que tenha a sua ciência, neste caso também do comportamento por trás, vai sempre dizer, depende. Doutora Teresa, quase a terminar, gostaria de reforçar alguma das ideias que discutimos aqui hoje ou deixar alguma mensagem à comunidade ou a quem nos possa estar a ouvir? Sim, vou aproveitar enfim, fui falando, mas acho que seria importante reforçar isto, que é investir na construção de um ambiente de trabalho saudável é algo que traz retorno. Se traz retorno em euros, ou enfim, na moeda que quiserem, se traz retorno, então não é um custo que é insuportável para qualquer organização. Nem todas as empresas têm que ter psicólogo. Podem recorrer a serviços de consultoria de psicólogos, dada a sua dimensão, dado o número de colaboradores que lá estão. Um dos contributos maiores que os psicólogos podem trazer nesta altura às empresas pode ser a avaliação dos riscos psicossociais, ou seja, aqueles fatores inerentes ao trabalho e às relações humanas no trabalho que induzem ou não stress e problemas associados com o trabalho. Portanto, este investimento é algo que não é só uma tendência, como é absolutamente crítico para recuperar o nosso país. Portanto, quando falamos de planos de recuperação e resiliência, que se pense em investir, em trazer a ciência para dentro das organizações. Portanto, não ficarmos pelas ações avulsas, nem aquelas que estão mais na moda, mas antes pensar realmente em construir algo que permita a dita sustentabilidade, criando negócio, potenciando esse negócio, gerando emprego, gerando contributos felizes para a sociedade.
Sem dúvida. Chegou o momento da nossa rubrica. Doutora Teresa, estou certa que nos trouxe ótimas sugestões. Para quem nos acompanha, é o momento em que a nossa convidada partilha um livro ou um filme ou outro recurso cultural ou artístico acerca da temática que podemos explorar. Assim sendo, perguntávamos que sugestão é que nos trouxe e que está disposta a partilhar com quem possa estar a ouvir-nos. Okay. Aceitando o desafio da partilha, se calhar partilharia algo, um livro técnico e um livro não técnico, ok? Ao nível técnico sobre esta temática, a Gallup, que é uma consultora importantíssima internacional, lançou um livro este ano que é o Wellbeing at Work. O Wellbeing at Work traz a estratégia, as ações necessárias para implementar programas de saúde e bem-estar dentro das organizações, dentro das empresas, que trazem esse tal retorno. Tem um atributo poderoso da ciência psicológica e acho que será indispensável, enfim, para todas as pessoas que gostariam de desempenhar este trabalho nas organizações. Um livro não técnico, que recentemente terminei de ler, foi o último livro do Walter Ugumem, Contra Mim. Apreciei imenso este livro porque é um escritor em pequenino. Como é que da mesma forma que podíamos ter debatido aqui como é que nos construímos enquanto psicólogas e psicólogos, neste caso é como é que se forma um escritor, neste caso na experiência de Walter Ugumem e o papel importantíssimo das palavras. Gostei muito porque me recorda também para o meu papel enquanto psicóloga de como as palavras contam, seja na intervenção clínica, seja na intervenção junto de gestores ou colaboradores. As palavras fazem a diferença e por isso recordei-me a propósito deste livro. Mas deixava ainda uma outra partilha, trazendo um bocadinho de humor e uma série já com muitos anos, mas também bastante premiada, um êxito, trazia o The Office, da versão UK. Vale a pena rir e vermos também a nossa realidade de trabalho muitas vezes caricaturizada na série. Portanto, ficaria com estas sugestões. Muito obrigada, doutora Teresa, pela abordagem do assunto, pelas suas partilhas, pela disponibilidade. Obrigada em nome da ANEP. Para ti, que ainda nos possas estar a ouvir, esperamos que a discussão tenha sido do teu agrado, que te mantenhas ao longo dos próximos episódios e que nos acompanhes nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, e para que não percas as mais recentes novidades. Obrigada e até à próxima!